98 Talks. Né, fizeram bagunça aí, agora dá licença, por favor, já fez o blá 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 aí. Obrigado, viu, dá licença. Está começando 98 Talks. É verdade, a gente a partir de agora está abrindo a última semana, aliás, a última semana não, o último programa da semana, a última semana, o programa começou outro dia, os caras estão querendo acabar. Tá acabando o ano já, Que coisa. Estamos abrindo o último programa. 2020, né, velho? Ninguém fez essa campanha, vamos abreviar. Chega em outubro, boa, vira um ano. Você é louco, hein? Dá de 2021 começar no mesmo pique, amigo. Não brinca não, vambora. Fica em 2020 mesmo, vamos lá. Espera resolver as coisas em 2020. Isso, vamos esperar ver se melhora primeiro. Eu tô puto com esse ano, viu? Já tô puto com esse ano, já deu. Calma, vai melhorar. O ano também tá puto com todos nós, então é bom a gente entender o que é que tá acontecendo. No ar mais uma edição do 98 Talks, resumo das notícias do dia, comigo, com Paulinho Leite, com Rodrigo Carneiro. Você acompanha todas as principais notícias de Minas, do Brasil e do mundo a partir de agora aqui nos 98.3, também no portal 98live.com.br. Participa conosco pelo chat ao vivo, que tá lá no nosso portal 98live.com.br, pelo Twitter @rádio 98 oficial e com a hashtag 98 Talks, ou pelo claro WhatsApp 993169898. E já vamos começar falando sobre a Prefeitura de Belo Horizonte, que anunciou novas medidas de flexibilização em Belo Horizonte numa coletiva de imprensa na tarde de hoje. O secretário de Saúde, Jackson Machado, anunciou que os clubes de lazer poderão voltar a funcionar a partir do dia 26. A Feira Hippie voltará à Avenida Afonso Pena a partir do dia 27. Indo da Avenida Carandaí, atenção, da Carandaí até a Praça 7. Além disso, a administração municipal anunciou que bares e restaurantes podem funcionar de segunda a domingo, de 11 às 22 horas. A venda de bebidas poderá ocorrer já a partir da quarta-feira, de 5 da tarde às 10 da noite. As apresentações ao vivo também em bares e restaurantes estão liberadas, desde que os músicos fiquem separados da plateia por um anteparo de acrílico. Outra medida anunciada é o funcionamento da praça de alimentação dos shoppings. E aí os shoppings agradecem, né? De meio-dia às 10 da noite. A exibição de eventos esportivos continua proibida, mas informação que eu tive agora há pouco, não vai demorar. Antes de novembro, existe a possibilidade de que o torcedor volte ao estádio. Não, mas então, o que está falando aqui, Everton, deixa eu só corrigir, o que está falando aqui é a transmissão dos eventos esportivos em bares e restaurantes. É aquela exibição dos jogos que continua proibida e eles estão estudando a liberação. Okay. A exibição de jogos e eventos esportivos em bares e restaurantes continua proibida ainda. E aí estuda-se mesmo para novembro, final de novembro, a possibilidade dos estádios começarem a receber plateia aí, torcida, mas bem rígido ainda o protocolo. Bem rígido o protocolo, com distanciamento, com menos, por exemplo, no Mineirão, com capacidade reduzida em cada setor, enfim. Seguem proibidos, atenção, eventos em geral, boates, danceterias, casas de festas e eventos, teatros, museus, parque de diversões e escolas. São os que seguem proibido. Eu acho cara, que... Eu tô com a saudade do Inhotim, cara. Eu adoro o Inhotim. Eu tô com a saudade do Inhotim. Eu fico com uma raiva raiva que eu falo, não querendo julgar, porque eu não sei quais foram os problemas do museu. Às vezes eu não vou saber falar, mas eu queria tanto que já tivesse voltado a parte de museu. Sinto falta. De tudo que não voltou ainda, o que eu sinto mais falta é isso. Eu fico imaginando algumas situações aqui, por exemplo, vamos a questão do teatro, boates, danceterias e tal, vai levar mais tempo, né? Teatro, mesma coisa, por causa do ambiente mesmo, que bom, ali é muito mais complicado. O museu, o Inhotim, eu sinceramente, como você citou aí, acho que lá talvez seja menos complicado,
mas aí se abre uma bobeira solar. Aqui também, eu tinha Brumadinho, né, Belo Horizonte, às vezes Não. protocolo de reabertura, né? Sim, não, mas eu tô entendendo o que você quis dizer, é que no caso de algo próximo do que é o Inhotim, que não existe, mas estou dizendo, os parques já estão abertos, mas especificamente, ali não teria problema, mas os museus que não são a céu aberto, obviamente que ainda estão totalmente restritas às visitas. Os parques de diversões também, que é outra coisa que a gente, né, aí não sei também, bom, enfim. Bom, os especialistas discutiram, né? E as escolas, por razões óbvias, já discutidas, inclusive aqui anteontem, exaustivamente. Só para completar aqui, Inhotim, enquanto permanece fechado, o protocolo de Brumadinho ainda não permitiu a abertura de Inhotim, seguindo, inclusive, o que diz o Minas Consciente, a onda de abertura do Minas Consciente na região não permitiria a abertura de museus ainda, portanto, Inhotim permanece fechado. E eu vou te falar, como é que é a vida? Eu sempre frequentei muito Inhotim, e de uns tempos para cá eu fiquei quase um ano sem ir a Inhotim, e tinha alguns outros galerias que foram abertas e eu não conhecia ainda. E aí veio a pandemia, eu fui ficando com mais vontade, eu juro, eu acho que eu vou ser daquelas primeiras pessoas, quando o Inhotim falar que reabriu, eu vou estar junto naquele cordão de isolamento, aparecendo aquelas lojas de Black Friday para poder entrar. Eu amo aquele lugar, eu acho que Minas Gerais ela é muito bem representada por um museu com aquela grandeza, com toda aquela as maravilhas de tudo, tanto na área da botânica, dos jardins, até mesmo da arte contemporânea. Eu acho que faz sentido voltar e que volte logo, para que a gente não corra o risco dele fechar, né? E não ter aí um lugar tão emblemático do nosso estado, do nosso país, né? Considerado os melhores dos museus mais bonitos do mundo, né? A céu aberto. Estava em décimo lugar, entre os 10 maiores museus do mundo, de beleza e de valor na arte. Então, tomara que retorne o quanto antes. Só para voltar aqui, Everton e Rodrigo, na questão da feira da Afonso Pena. Eu permaneço ainda sem entender por que é que já não tomaram essa medida antecipada. Até a respeito, quando dizem que a BH Trans estava fazendo estudos para retirada dos pontos de ônibus, mas sair da Bahia até a Praça 7 são um quarteirão e meio, 2 quarteirões, e que poderia ter sido feito há mais tempo. Os artesãos aí existem, são aproximadamente 1.700 artesãos. Já especula-se que 1.000 deles no máximo voltariam à feira da Afonso Pena, porque os outros já perderam a condição de comprar equipamento, material para produzir a sua arte. Então eu não entendi por que é que não se tomou essa providência há mais tempo. Céu aberto, estica na Afonso Pena, faz outra arquitetura de trânsito. Eu não sei, a BH Trans tem notório saber da gestão de trânsito ou não. Aí eu fico com a dúvida, eu sempre boto a dúvida. Quando eu pergunto eu fico na dúvida, porque se demorou esse tempo todo para criar um protocolo, para poder fechar 2 quarteirões da Afonso Pena, bom, mas pelo menos vai abrir, dia 27 está abrindo. Não deixa de ser uma boa notícia. Agora, sobre a questão da reabertura, já que falamos aqui das escolas que continuam fechadas, né? A reabertura do Colégio Militar, Paulo, Rodrigo e amigos, aí já está causando uma quizumba, porque a Prefeitura de Belo Horizonte vai tomar as medidas para vai tomar as medidas para impedir a volta às aulas presenciais do Colégio Militar. A direção da instituição de ensino divulgou que as atividades retornarão na segunda-feira, dia 21. O Colégio Militar da capital, no bairro São Francisco, divulgou nota dizendo que adotará um rigoroso protocolo de segurança para alunos, professores, colaboradores, incluindo o revezamento de turmas em dias pré-determinados. Então, que zumba. Deixa eu até dar uma opinião, Everton, se não querendo entrar na ordem sobre o porquê que resolveram entrar para barrar, mas, no meu ponto de vista, eu até li o protocolo que o Colégio Militar desenhou, dele completo. O meu amigo Claré mandou para mim, a gente estava discutindo, até fiz um Twitter sobre isso, sobre a minha opinião com relação à reabertura das escolas.
E é necessário, pelo menos, fazer um teste. Eu acho que o Colégio Militar, até pela sua natureza, ele tem uma condição de ser um belo tubo de ensaio para que as outras escolas aprendam esses protocolos, naquilo que foi feito lá, que deu certo, que possa dar errado. Até porque eu acredito que deve ter um ordenamento junto aos pais, junto aos professores, e aí você consegue criar aí um tubo de ensaio que é necessário nesse momento. A gente vai precisar voltar um dia, não adianta a gente voltar a isso sem ter nenhum tipo de experiência para nos pautar e criar uma versão mais próxima da realidade daquilo que vai ser a nossa vida. Ninguém aqui acredita que nenhuma pessoa de sã consciência imagina nunca o retorno das escolas, das aulas presenciais. Acho que as mães aí que estão nos ouvindo hoje com as aulas online, eu fico vendo minha filha, quase uma tortura para a criança, para a mãe, para a professora. É uma adaptação, tá fazendo uma gambiarra, uma melhor intenção, e eu vejo as escolas aí se desdobrando para isso, as professoras, os professores se desdobrando para isso, os alunos, assim, de certa forma, os pais também tentando de toda forma se adaptar a isso, mas não pode ser algo que vai se perdurar por muito tempo. É extremamente, assim, pesado para a família, para a estrutura, enfim, eu acho que a escola militar, ela podendo se reabrir com essa segurança. O protocolo é muito bem feito, é muito bem escrito o protocolo que eles utilizaram. Até aconselho as pessoas a buscarem ver esses protocolos, até os diretores de outras escolas. É interessante porque ele é muito objetivo, ele é muito claro a questão dos protocolos. Tem, obviamente, as questões que estão sobre o meio da liturgia militar, sobre corte de cabelo, enfim, que fazem parte, e aí os alunos que entram, os pais que inscrevem os filhos, sabem que é daquele tipo de protocolo que é obrigatório. Então, assim, eu acho que seria um belo tubo de ensaio, poderia extrair aí a prefeitura, as escolas públicas, até mesmo as escolas particulares, um aprendizado, e na hora de retomar, ter aí a chance de acertar mais do que errar. Rodrigo, mas se o município que determina, aí seria um precedente, né? E aí estaria o problema. Se abre o precedente para o colégio militar, outros colégios particulares, obviamente, que vão querer embarcar na mesma toada. Mas não falaram sobre a questão do colégio militar estar submetido à questão federal, Paulo? Mas a autonomia é municipal, isso já está decidido por Constituição. Essa discussão é uma discussão que a gente tem que... A autonomia é do município. Está escrito na Constituição. Ou então a gente vai chamar mas por isso que eu falei, que eu acho que é legal. Por isso que eu falei assim, eu acho que seria interessante, porque o colégio militar, teoricamente, ele tem mais condições do que um colégio estadual ou municipal, ou até mesmo particular, de seguir os protocolos de forma mais rígida mesmo, e aí a gente conseguir extrair informações válidas, valiosas, que possam contribuir para os outros colégios. Eu acho que a pauta deveria ser essa. Que bom que o colégio militar... Tem uma observação a fazer. O colégio militar não tem educação básica. Não tem os primeiros anos da educação, não estão no colégio militar. Então o colégio militar tem nas suas fileiras da educação fundamental em diante. Portanto, a educação fundamental você já tem meninos e meninas com um pouco mais de idade, onde você tem um poder de convencimento mais fácil, e talvez por isso o colégio militar não tenha tanto problema para discutir a volta às aulas. O nó da volta às aulas está na educação básica, e não é só porque são crianças, não. Eu vou colocar mais um ingrediente que eu apurei agora à tarde. Estou tentando um especialista para segunda-feira conversar conosco aqui no 98 Talks, mas vou colocar mais uma pimentinha no vatapá. As pequenas e médias escolas de educação básica em Belo Horizonte estão fechando. Elas não conseguiram sobreviver aos dias de paralisação. Portanto, vai ter um problema muito sério para ser resolvido. Alunos de pequenas e médias escolas, se decidir-se por voltar à aula, não terão escolas para voltar. E aí tem um outro problema para ser resolvido. Esses alunos vão cair aonde? No ensino público, que já está com a sua capacidade de matrícula lotada. Então nós vamos ter problemas para resolver na educação básica muito sérios. A educação das crianças com aqueles pequenos jardins, escolas, as escolinhas de bairro, essas escolas não sobreviveram. Boa parte delas já fecharam as portas, já dispensaram professores. E quando for autorizado voltar à aula, não terão escolas abertas para educação básica, e o Estado será obrigado, e a prefeitura, no caso da educação básica, será obrigada a arrumar vaga para esses meninos, porque não vai ter onde estudar. Essa é mais uma questão, mais uma pimenta no vatapá. E não acredito que vão
que vão liberar exatamente para não criar esse precedente, não dar a condição a outras buscarem. Mas eu não falo nem sobre o precedente, eu falo sobre aquele tubo de ensaio mesmo que eu disse. Eu acho que é mais fácil também você fazer esse tubo de ensaio com alunos de um ano superior, que uma idade também superior, e aí você vai descendo, é natural. Acho que essas escolas, o Paulo falou super bem. A gente falar aqui, a gente chorar as pitangas dos botecos que estavam fechados por uma questão cultural, é válido? É. Agora, chorar as pitangas porque não tem colégio particular funcionando e o suficiente para se manter, aí sim é um problema muito grande de ser gerido por uma cidade que precisa de educar né? E, cara, é preocupante. Agora, ainda sobre a questão de liberar, flexibilizar e tal, após a nova etapa de flexibilização anunciada hoje pela Prefeitura, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte solicitou que o comércio tenha o horário de abertura liberado. Atualmente as lojas só podem abrir a partir das 11. Em nota, a CDL-BH afirmou que, no entendimento da entidade, o comércio já pode voltar ao seu horário normal de funcionamento, já que o termômetro utilizado pela Prefeitura para direcionar as medidas de flexibilização está com todos os indicadores da cor verde. Na capital, a maioria dos centros comerciais funciona de 9 às 7 da noite. Aí, deixa eu dar o meu pitaco aqui, que é uma coisa meio óbvia, né? Se você reduz o período de funcionamento, a tendência é de causar mais aglomeração dentro da faixa de horário estipulada. Portanto, eu imagino que quanto mais tempo funcionar, mais tempo as pessoas terão para dividir, né? É claro que a loja não controla. Eu vou abrir a loja, eu preciso comprar, o Rodrigo precisa comprar, o Paulo precisa comprar. Ninguém liga, Rodrigo, que hora que você vai? Porque eu quero ir depois que você for. Ô Paulo, que hora que você vai? Porque eu quero ir depois que você e o Rodrigo forem. Não, mas a tendência é de que você tenha uma faixa de horário menor, a possibilidade de aglomerar maior. Bom, posso estar falando uma bobagem muito grande, mas é o que eu penso sobre o assunto em discussão. É um ingrediente para a gente colocar nessa discussão, e eu não sei se a CDL-BH já discutiu com a prefeitura também isso, é a questão da ampliação dos horários de ônibus. Porque hoje os ônibus estão funcionando com uma escala que privilegia a abertura do comércio às 11 horas da manhã. Né? Como é que vai ser isso? Já tá em andamento esse tipo de coisa? Porque a relação com o Cetra, as Concetra, eu sei que tem gente que fica brava quando eu falo isso, mas a relação do serviço prestado pelo Cetra nunca é muito clara. O Sindicato das Empresas de Transporte Municipal e Urbano aí nunca deixa muito clara essa relação. Para depois dizer, não dá, nós não sabíamos, não deu para abrir, e aí a confusão ficar estabelecida e generalizada, não custa nada. No mais, eu acho que se espalhar e abrir o horário, na lógica que o Everton colocou, é até melhor do que concentrar tudo num mesmo horário, para que todos se locomovam num horário mais estreito. Calma aí, eu tava falando com o áudio fechado, achei estranho. É aquilo que a gente vem falando, e principalmente eu acho que a gente vai descobrir que essa pandemia mudou alguma coisa aí no meio do caminho. É claro que ela mudou por conta de a gente ter uma cidade completamente aberta, funcionando, e os índices cada vez mais baixos, e a gente tendo esse conforto de sentir um pós-pandemia que não é real, e que está longe ainda de ser a realidade, se a gente for levar em consideração a questão das vacinas, mas que está acontecendo e os números estão aí para poder provar. Não é uma visão invalidando tudo aquilo que foi feito, nem muito menos chegando numa conclusão de nada, mas que a vida ela precisa ir voltando ao normal aos poucos, ela precisa. Se isso é uma parte que ela... E com relação à questão do comércio, principalmente, a gente vê aí os setores, até os que voltaram, com muita dificuldade de se manter. Então, eu fico preocupado com os que ainda não voltaram 100%, que ainda estão com carga horária reduzida. A gente vai em shopping, tá vazio, a gente vai no centro, tá vazio, vai nessa vasta vazio, falo dentro das lojas, não estou falando na questão da frequência. Então, o consumo de rua ele diminuiu bastante. E eu fico preocupado com isso. Acho que esse ano vai ser um ano muito difícil. Poucas empresas conseguirão sobreviver, dessas pequenas e médias, principalmente, são as que mais sofreram. Esse ano elas estão, assim, precisando se reinventar.
Ô, Rodrigo, você não... Literalmente, não só elas, né? Todo mundo, mas elas principalmente. Em programas anteriores aqui, a gente também levantava a possibilidade de, mesmo com o comércio voltando ao normal, não é o normal, mas, enfim, ampliando o horário de funcionamento e tal, porém adotando, né, esses rigorosos critérios aí adotados por enfim, informados e solicitados pelos órgãos de saúde. Nós discutimos aqui sobre a possibilidade das pessoas não saírem tanto de casa. Porque muita gente ainda tem medo, né? Principalmente as pessoas que estão no grupo de risco. Nós falamos isso aqui, Muita gente que está no grupo de risco sai por necessidade, mas se não for por grande necessidade, às vezes não sai. Agora, uma coisa que foi dita aqui também, que eu tenho percebido, é que nos lugares que eu já fui, os critérios adotados, eu estou tentando falar critério para não falar protocolo, mas fica difícil, né? Melhor falar protocolo. Eu sei, eu passo por isso também, viu? Não, porque protocolo e novo normal tá... Protocolo e novo normal não dá mais. Protocolo é a palavra mais buscada hoje no Google. Pois é. No mundo. É mesmo? Eu não sabia disso. Então é o seguinte, então os lugares que eu não tenho frequentado muito, mas os lugares que eu fui, os protocolos estão sendo adotados com muito cuidado, Rodrigo. Vai nos supermercados, o carrinho, como é que chama aquele negócio lá que passa lá, Paulo? Passa o carrinho embaixo de um caixote lá, higienização. É um túnel de higienização. Você passou o carrinho naquele túnel. Por ozônio, não é, Paulo? Tem por ozônio, tem por ozônio. Tem por ozônio, tem por líquido, tem um monte de coisa lá. Tem. Não, ozônio no carrinho, tudo bem, mas, né? Só no carrinho. Não. Agora que, tem gente que gosta de ozônio em todas as partes do corpo. Não vou discutir preferência de ninguém. Mas a gente fala assim, isso aí é ozoniofobia. Vou te falar porque tem tratamentos por ozônios que são extremamente eficazes. Mas realmente aquele prefeito foi longe demais. É só não me colocar na lista dos elegíveis, não tem problema nenhum. Mas a questão para mim dos locais, da volta, o Rodrigo já falou mais de uma vez essa questão de que ele não vê, não consegue entender. Já tem alguns segmentos da ciência, da medicina, que começam a entender a possibilidade do vírus ter, nessa primeira onda, enfraquecido, de organismos adaptados, da imunização de rebanho. Já existe uma discussão nesse sentido. E existe também uma outra discussão que começa agora aí, que eu fico achando também que esses caras ficam botando discussão só para ver qual vai ser a repercussão que vai dar lá na frente, fazendo balão de ensaio. Existe também a possibilidade que dizem que o vírus adaptar-se-á para vir de uma forma mais contundente na próxima vez que vier. Eu espero que não. Mas existe sim uma série de cientistas, médicos, que dizem que houve um enfraquecimento do poder de contágio dessa porcaria importada lá da China. Eu tenho minhas desconfianças, mas eu não vou falar, porque às vezes que eu falo aqui, o meu Twitter começa a chover de xenofobia, falam da minha mãe, e eu já não consigo mais ter tanta tranquilidade. Mas aqui o João Henrique do Vale, nosso querido João Henrique, está dizendo assim: Paulo, o trânsito para a feira a partir do dia 27 será o mesmo utilizado naquele esquema do desfile de 7 de setembro, quando se fecha Afonso Pena até a Praça 7, foi o que informou aqui o João Henrique do Vale. Grande João Henrique do Vale, grande abraço, inclusive, ao João. Ele é um fofo. O João é das pessoas mais bem informadas que eu conheço, sabia? Na boa. Tudo que eu pergunto pro João, que ele não sabe, ele descobre em 5 minutos. É impressionante. Ele é quase melhor do que o Google. Não, o sobrenome dele é Google. É João Henrique Vale Google dos Santos. É inacreditável, cara. A capacidade desse rapaz de se informar, de ter... Eu acho que é pelo fato dele ser uma pessoa tão agradável, tão gente boa, tão tranquila, que todo mundo gosta dele, as informações chegam para ele. Deixa eu te perguntar uma coisa, então, rapidamente aqui. Sem querer colocar a bucha no programa para preencher hiato, não é isso? Mas e eu, o Paulo Leite, nós somos fofos também. Não, sessão. Você é meu panda predileto, obviamente. O Paulo, ele quase faz parte daquela parte de isenção fiscal. A gente coloca um velhinho pra gente cuidar e tudo. Ele tá aí, a gente tem o nosso velhinho já pra cuidar dele, né, Paulo? A gente, da melhor idade. A cota, né? A cota, você tá falando da cota. Utilizou, a cota, gera até isenção fiscal, é muito interessante. Depois eu falo disso em outro programa. Tá bom.
Deixa eu chamar o intervalo aqui. Tudo bem. Eu já falo sobre essa cota, pode deixar. Desliga esse microfone que eu quero falar sobre essa cota, vambora. Mas antes do intervalo, eu preciso falar de uma coisa importante aqui, que é sobre a Uniaselv, porque é o seguinte, com escolas abertas ou fechadas, no caso estão fechadas e devem seguir fechadas, você que é profissional da educação, precisa se preparar com as novas formas de ensinar. Que tal se especializar em ensino à distância? Legal, não é? Pois é, e que tal se especializar em ensino à distância de graça, não pagando absolutamente nada pela especialização? É com certificado, amigo, é Uniaselv, não vai te cobrar absolutamente nada para você se especializar em ensino à distância. E é fácil, você que já é profissional da educação, basta acessar uniaselv.com.br. uniaselv.com.br, porque você vai se especializar em ensino à distância e não vai pagar nada por isso. uniaselv.com.br, anunciando o intervalo é lá e cá, e a gente já volta em 2 minutos. Peraí, calma. Eu vi também, Paulo. Calma. Bota uma foto aí, bota uma foto que eu salvei aí. Vocês falam do cara que o cara é fofinho. Vocês falam que o cara é fofinho, dá uma olhada aí, bota aí. Vê se o cara não é fofinho mesmo. Põe a foto aí. Põe a foto dele aí, só pra você ver. Eu tô mudando aqui. Se o cara é... Um marimbondo aqui que eu achei de verdade. Olha se ele não é fofinho. Dá uma olhada aí, chefe. Aí, ó. Olha se ele não é fofinho, João Henrique. Ele tá correndo um marimbondo lá, Paulo. Não, você não tem noção. Deu peteleco nele, ele não morreu. Ah, meu Deus do céu. Logo a hora que eu achei. Vai, então deixa o marimbondo e deixa o João do Vale aí, vai. Tchau. Deixa o João do Vale aí o tempo inteiro do comercial. Vamos pro intervalo, é rápido, a gente já volta enquanto o Rodrigo resolve o problema do marimbondo. Ai, marimbondo. Estamos apresentando 98 Talks. Já tá bom, já. Aqui mesmo, quem entende mais e fala inglês mais corretamente é o Marcos Paulo, sabia? Sim. Marcos Paulo. Na verdade, o Leandro Nassif é professor de inglês. Mas quem fala. Mas eu fiz aula com o Marcos Paulo. Então, fiz aula foi com o Marcos Paulo. Uai. Isso Fui aí. aluno dele. É isso Oi, aí. gente, aprendeu com licença. I love her, my heart, seguir her Neymar. E porque ela diz igual. O que ele falou, bicho? Eu sei que sabe traduzir. Aí tem que perguntar pro Rubão, velho. Aí. Aí tem que ser o Rubão. Ô, Marcos Paulo, obrigado, viu? Aliás, podia. Valeu, Dudu. Peraí. Eu podia colocar uma música aqui. Você gosta de Guns N' Roses? Pra você cantar? Gosto. Deixa eu ver aqui. Vou colocar. Eu vou colocar uma música do Guns N' Roses aqui. Quem sabe você não canta com a gente agora aqui, quer ver, ó? Essa. Pode colocar? Pode. O que ele falou? Não tá entendendo, não? Nada não. Você pode ir. Nada não. Muito bem. Paradise Síria. Olha lá, ó. Pra você que não está vendo, tem que ver. Acesse 98live.com.br. Marcos Paulo está dançando igual um Axl Rose. Quem é Axl Rose? Na tela aqui, ó. O problema é que essa introdução é gigante até ele entrar cantando. Agora. Já entrou já. Vai, Marcos Paulo. Cadê cacheta? Aê!
volta 98 Talks. Olha só, hein? Bom gosto aí na escolha da trilha, hein? 7 horas, ou do BG como queira, 7h37. Estamos de volta, continua a luta, a saga de Rodrigo Carneiro contra o ataque dos marimbondos cavalos. Selvagens. Cuidado, eles comem humanos, hein? Cuidado. 7h38. Vamos seguindo aqui com o nosso 98 torcendo pro marimbondo aqui, viu, Everton? Tô aqui na torcida. Tô na torcida pro marimbondo aqui, velho. Esse marimbondo nunca teve tanto meu apreço. Eu vou te falar de verdade. Eu acho que o pessoal, quem tiver no Twitter aí, pode procurar, porque teve um momento que o marimbondo invadiu o ambiente, o desespero do Rodrigo. Pode buscar a imagem que vocês vão achar. Bicho correndo, eu tava falando aqui, a câmera ficou vazia, ele correndo, velho. Deixa eu falar, na boa. Ele olhou no meu olho, cara. Ele tava muito mal intencionado. E ele continua voando aqui, assim, na boa. Se eu tomar uma picada de marimbondo ao vivo, isso vai ser, acho que é a primeira vez na vida que isso vai acontecer. Mas na boa, eu tenho que sair daqui direto pro hospital, que a parada é do tamanho de um pardal, velho. Olha, notícia de última hora aqui, a possibilidade da chegada de nuvens de gafanhoto em Tiradentes a partir das 11 horas da noite de hoje. Opa! Eles não passam essa serra não, que eu sei. Opa, Talks News. Ô, senhor, gente, busca, pelo amor de Deus, aí a imagem do Rodrigo lutando contra o ataque dos... Pega aí a imagem, recupera a imagem. Eu vou mostrar que ele tá mal intencionado, velho. Eu vou tentar filmar ele aqui agora. Mas enfim, uma hora ele vai chegar aqui perto, vocês vão ver. Ele tá muito mal intencionado, esse puto. Ai, que cara, coisa eu já tomei, cara, uma ferroada dele. De uma forma muito, assim na bochecha. Sutil, né? Mas você não tem noção, dói, cara. Mas dói. Isso é beijo de marimbondo. Que isso, eu vou te falar. Cara, eu já tomei de abelha e de marimbondo. Marimbondo é pior do que... Pelo menos nesse caso foi pior. Não sei se... É que o negócio do marimbondo é maior, Rodrigo. O negócio do marimbondo é maior. Tira as crianças da sala. Mas é normal que seja, né? Ô, gente, vamos falar de coisa séria. Para com a esculhambação. Toda sexta-feira é a mesma coisa. É possível. Vamos beber. Vamos beber, mas tem notícia importante aqui agora, Rodrigo. O governo convoca médicos peritos de agências do INSS vistoriadas para o retorno imediato ao trabalho. É isso mesmo, saiu hoje, edição extraordinária ou extra do Diário Oficial da União, edital de convocação imediata para que peritos médicos federais e supervisores médico-periciais voltem a atender nas agências do Instituto Nacional do Seguro Social. O INSS retomou o atendimento presencial nesta semana, mas a Associação Nacional dos Peritos alegou falta de condições sanitárias contra a Covid-19. A convocação vale para os profissionais lotados nas 150 agências que, segundo o governo, já passaram por vistoria e estão liberadas para o trabalho presencial. A lista de agências foi publicada junto com a convocação. O Brasil tem 1.568.050 processos na fila aguardando pelo atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social. Desse total, 390 processos aguardam perícia médica. Nossa, que dificuldade para ler. Eu acho que o marimbondo picou, foi minha boca. 790.390 processos aguardam perícia médica, ou seja, mais da metade das pessoas que aguardam na fila do INSS necessitam do atendimento presencial. Aí que está. Os dados foram solicitados pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário do INSS. A pergunta é, Paulo, você é a favor ou contra a abertura, tomando todos os cuidados, adotando todos os protocolos? Porque, por outro lado, adotando todos os protocolos, o comércio abre, aí você tem o transporte coletivo, aí você tem um monte de coisa funcionando. Mas aí o INSS está atrasando a vida de muita gente. E aí, Paulo, o que você pensa disso? Eu sou contra o monopólio das perícias realizadas pelo Instituto Nacional de Seguridade Social. Eu acho isso um atraso de vida brutal. Primeiro porque você está criando uma desconfiança e chancelando uma desconfiança em toda a classe médica que está fora do Instituto Nacional de Seguridade Social.
Porque se você tem um médico, um ortopedista, que pode atestar ou não a condição ou não da volta daquele paciente, um psiquiatra, um neurologista, com qualquer outra especialidade, que tenha notório saber, que tenha lá o seu diploma, e seja ele o profissional reconhecido por sua entidade de trabalho, ele não pode dar um laudo dizendo se aquele paciente tem ou não condição de voltar ao trabalho? Ora, aí você faz a fiscalização por amostragem. É o monopólio. Paulo, eu acho que você tá indo muito longe. Você tá querendo agora que o Brasil fique igual ao resto do mundo. Não, mas o monopólio. Só porque o resto do mundo inteiro funciona desse jeito, você acha que o Brasil tem que ser igual? O monopólio da perícia. Engraçado. O monopólio da perícia sempre me incomodou, e vou dizer por quê. Porque eu acho que. E agora eu corro risco de levar até um processo. E assumo isso pra mim, não é pra rádio, não, é pra mim. Eu acho até. Vamos fundo. Eu acho até que a safadeza, a mutretagem fica mais fácil de ser feita quando você dá poder de corporação para ceder ou não um alvará ou uma perícia, um atestado. Fica muito mais fácil, muito mais propenso à mutreta quando você dá esse monopólio de concessão do atestado do que se você abrir para a classe médica. Então eu tô agora. O que você está falando, Paulo? Você está falando não é só com relação ao INSS, qualquer monopólio, ele vai te dar margens para você suspeitar da ação dele, porque, cara, a concorrência, o livre mercado, nada mais é do que aquilo que faz com que a legalidade se estabeleça, que os valores, que até mesmo os procedimentos, a qualidade do serviço prestado seja melhorado. Então, acho que não tem o que perder. Você falou super bem, mas eu acho que isso pode se estender a qualquer outro monopólio que exista hoje no Brasil, por quando a gente ainda está preso naquele modelo de quando fomos descobertos, né? Agora, é cartório, enfim. É cartorial. Diga. Você pôs a mão na cabeça porque você tá meio pessimista? O que foi? Não, tô limpando o suor. Não, pessimista com algumas coisas sim, sempre. E você tá preocupado? Mas nesse caso aqui é só limpando o suor, porque tá um calor desgraçado aqui onde eu tô. Mas eu deixei o ventilador lá. Há 20 dias você tava reclamando do frio na sua casa. Há 20 dias você tava xingando. Tá vendo? Como é que o homem do tempo lá em cima vai entender o ser humano? Há 20 dias. Eu liguei umas lâmpadas aqui, pedi para melhorar a iluminação aqui, eu liguei umas lâmpadas aqui, mas Deus o livre. Recupera o programa de um mês, aí você tava vociferando contra o frio. Não, agora mas tá um mês vociferando eu tava contra aqui o calor. Tiradentes a 6 graus. A raça humana é eternamente insatisfeita mesmo. Mas vai lá, Everton, complete, por favor, eu te interrompi. Na verdade, eu até tô aqui onde eu moro, é até bom, mas aqui onde eu estou agora, você tá louco. E curiosamente tem um ar-condicionado aqui do lado, é só esticar e ligar, mas eu não quero ligar não, porque eu tenho medo de ter coronga dentro do ar-condicionado ali e o coronga sair voando aqui pela sala e eu vou ficar preocupado. Cuidado, Rodrigo, tem um marimbondo atrás de você aí. Para com essa brincadeira que não é legal. É sério, tô falando sério. Secretário do Meio Ambiente, esse papo é sério agora, vamos parar de rir. Secretário do Meio Ambiente, o Germano Vieira, se desligou hoje do cargo na Secretaria de Estado de Meio Ambiente. O anúncio foi feito pelo governador Romeu Zema, que anunciou para o lugar dele a engenheira civil Marília Carvalho de Melo, atual diretora-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, que é o IGAM, doutora pela UFRJ em Recursos Hídricos e mestre em Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Saneamento pela UFMG. Em maio deste ano, Germano Vieira postou uma carta nas redes sociais comunicando a saída. No texto, ele dizia que ficaria no comando da secretaria pelo tempo que fosse necessário até que o governador decidisse por um substituto. Em nota publicada na tarde de hoje, o governador Romeu Zema agradeceu Vieira pelos serviços prestados, desejou boa sorte a Marília à frente da secretaria. Enfim, são as notícias do dia. O Germano ficou muito famoso na época de Brumadinho, né, Paulo? Por conta de ter sido conectado ao PT, porque ele era uma herança já do PT na época que ele já vinha de carreira na Secretaria de Meio Ambiente. Ele é um técnico, ele é uma pessoa que tem uma formação incrível e ele acabou participando do processo de Brumadinho meio que colocado à prova por conta de saber qual linha
que ele atuaria. Eu lembro muito bem de ter saído algumas matérias tentando conectar, o Novo aceita o secretário, que era do PT e tudo. E que, na realidade, o Germano ele é um técnico, ele é uma pessoa de carreira, ele é uma pessoa que tem uma especialidade, um conhecimento incrível nessa área do meio ambiente e que tem aí, obviamente, a sua linha, que pode ser contradita a vários outros especialistas, a pessoas que têm uma linha de pensamento diferente, mas ele sempre teve, falando por mim, naquilo que eu pude observar, um trabalho muito técnico. Eu acho que de certa forma, acaba sendo uma perda. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. É uma perda sem saber também absolutamente nada com relação a que o irá o substituir também. É isso que eu queria falar. Eu tô só falando assim, porque esse eu sei que ele era uma pessoa que tinha qualificação técnica. E quando a gente vê uma pessoa qualificada tecnicamente, exercendo papel em uma secretaria, a gente fica feliz. É assim que a gente enxerga as coisas. Quando a gente vê um apadrinhado político assumindo uma secretaria no qual ele faz a menor ideia do tema que ele está gerindo, a gente fica triste. Então, o Germano era técnico, então tomara que a pessoa que substitua a altura e que possa fazer um trabalho até melhor. Eu vou dar aqui um depoimento do que aconteceu comigo. Como jornalista, eu fiz uma crítica à SEMAD, a Secretaria de Meio Ambiente, dirigida pelo Germano. Fiz uma crítica aqui na 98. O Germano me convidou para ir à SEMAD, na época de Brumadinho, da concessão dos alvarás, e eu disse que a SEMAD saberia dos alvarás e tinha comprometimento com o rompimento da barragem. Me enganei e fui à secretaria a convite do Germano, que me colocou especialistas, técnicos. Eu passei uma tarde inteira na SEMAD com a equipe do Germano e o Germano me explicando como é que eram as concessões e aonde a Vale tinha mentido, suprimido informações. A partir de lá eu passei a entender o comportamento que a Vale teve, o comportamento inadequado da Vale na condução do rompimento da barragem do Feijão, do córrego do Feijão. E do Germano e da equipe que me atendeu, eu passei a ter uma mudança absoluta do entendimento de um profissional, de um técnico na condução de uma secretaria, com todos as nuances políticas que tem uma secretaria de meio ambiente. Passei a ter um enorme respeito por ele, passei a ser inclusive uma pessoa com a qual mantive interlocução nas questões do meio ambiente e tenho por ele um respeito enorme por tudo que ele fez, pelo trabalho que fez, pela seriedade com que comandou a Secretaria de Meio Ambiente. E já que o Rodrigo disse que não podia falar da Marília, eu tenho tranquilidade para falar da Marília. Marília também é respeitabilíssima na questão das águas em Brumadinho, da contaminação do rio, do Paraupeba. Eu tive contatos com Marília, tive contatos com a equipe do IGAN. Marília é outra pessoa de extremo conhecimento, de uma determinação pela correção dos métodos, dos processos. Então eu acho que sai da Secretaria de Meio Ambiente, e aqui eu não devo favor a nenhum dos dois, eu posso falar com a tranquilidade de um jornalista que os teve como interlocutores e ainda os tem como interlocutores. Posso falar com a tranquilidade para dizer: Germano teve um desempenho absolutamente seguro na condução da SEMAD, técnico e seguro, e a Marília no IGAN também teve, e tenho certeza terá, na condução da Secretaria do Meio Ambiente. Por que eu falo isso, Paulo? Que eu fico feliz de ter uma pessoa técnica. O meio ambiente, ele acaba impactando diretamente uma pauta econômica. Não tem como desassociar ele da agricultura, até mesmo da exploração minerária. E a gente está num estado hoje que ele vive praticamente a sua maior parte econômica está no agronegócio e está na questão minerária. E se você coloca uma pessoa que tem uma visão mais ideológica, voltada tanto para um lado, a ideologia, ela não necessariamente ela está presa à questão ambiental, ela pode ser aquela pessoa completamente avessa à pauta ambiental, mas você tem que ter uma visão técnica para você buscar, assim, um equilíbrio, você olhar para o meio ambiente como a capacidade que você tem de explorar o meio ambiente ao mesmo tempo de conseguir reconstruir aquilo ou trazer aí uma contrapartida adequada em cima daquela exploração. É evidente que a gente não pode viver aqui dentro de uma utopia de achar que a humanidade não pode explorar mais
as questões minerárias e que o agronegócio ele é mau. Então, assim, cara, a economia ela precisa existir para que os seres humanos também existam. Mas isso de uma forma sustentável só vai vir a partir de uma visão técnica e não de uma visão apaixonada, nem de um lado nem de outro, nem daquela visão extremamente econômica que está visando apenas o lucro, que tem que fazer Minas Gerais arrebentar, explorar e fazer o que for, e nem aquela visão extremamente utópica de que não, vamos preservar tudo, criar todo tipo de dificuldade, porque a economia não perdoa. Então, se não existir também o mínimo necessário para que a economia se desenvolva, aquilo vai acabar jogando por terra um Estado que vive e necessita muito dessas duas pautas. A gente fala do agronegócio em Minas, que precisa ser até mais valorizado pelos mineiros, porque tem aí exemplos maravilhosos, são pessoas que fazem a diferença, uma referência no mundo inteiro, na exploração do café, no trabalho aí de, enfim, inúmeros alimentos, e que é uma referência no mundo inteiro. E assim, óbvio, se vier precedido de uma visão técnica que busca equilíbrio, Minas Gerais só tem a ganhar. Fico feliz, fico tranquilo de ouvir você falar isso, Paulo. Aqui é uma questão, Paulo. Diga. Que há secretários técnicos e secretários políticos. Há ministros técnicos, ministros políticos. Não só pelo que você disse, mas porque eu já ouvi também de outras pessoas dizendo, houve uma análise muito criteriosa de carreira feita. Tanto para o anterior, o Germano, quanto para a nova que eu tô achando... Nova secretária, Marília, presidente então, do IGAN. houve uma análise de carreira, e eu já ouvi isso de outras pessoas também, que não tinham o menor interesse em falar para agradar. Como você disse aí, não tinha... não é para fazer onda, para puxar saco, nada disso, mas que a análise de carreira foi criteriosamente adotada mesmo, para os dois. E a gente precisa entender também que entre secretários técnicos e políticos, ministros técnicos e políticos, o que não é o caso dos dois secretários citados, não dá para abrir mão também do empirismo em alguns casos. Claro que você vem, né, com uma base técnica, uma base científica, obviamente que te dá mais sustentação. Mas em alguns casos, não dá para criticar que o empirismo não tenha funcionado, né? Porque há também entre secretários técnicos e os secretários políticos, tem alguns secretários políticos, tem alguns ministros políticos que têm a experiência profissional, administrativa, isso também pesa às vezes, o que não é o caso. Então, você elogiou porque eles mereceram, porque eles fizeram por onde. E a análise foi, de fato, a análise de carreira para os dois, ela foi adotada nesse sentido. E que deveria ser utilizado em todos os critérios, né? A gente fala sobre isso. Mas a gente sabe que os políticos também acontecem, né? Exato. Eu falo assim, acho tão ruim a gente ter ainda a necessidade de se felicitar, de sentir aí, pô, que legal que foi escolhida uma pessoa técnica. Devia ter uma lei que obrigasse que as pessoas que fossem responsáveis por essas secretarias, ministérios, tivessem o mínimo do conhecimento necessário para poder gerir, porque faz a diferença na vida de milhões de pessoas. E quando você coloca um idiota para poder assumir uma secretaria, porque aquele idiota ali representa uma vontade política, um tanto de pessoa que acaba pagando pau. Mas é que você já viu, por exemplo... Mas é que você já viu, por exemplo, ministro da saúde político e que fez um bom trabalho, porque já tinha uma experiência profissional, administrativa e tal, né? Paulo Leite, vamos para nossa reta final aqui, aquele destaque final para sexta com S de senta a bunda no sofá e fica quieto em casa. Destaque final é para uma cena inusitada que tivemos a oportunidade de acompanhar. O destaque final é para a fidelidade que nós temos com a notícia e com a factualidade, com o compromisso que nós temos de levar ao nosso ouvinte, ao nosso espectador, aquilo, no momento em que acontece o fato, nós estamos ali para ver, para mostrar com coragem, com determinação, na tela, a melhor Tem vinheta, peraí, tem vinheta, por favor, põe a vinheta. 98 Talks em cima do fato. Bota a imagem na tela, por favor. Põe a imagem na tela pra gente comentar
A imagem na tela tá Everton Guimarães falando e aí você vê no canto da tela, volta a imagem. Volta a imagem, por favor, olha lá, ó. Ele deu Everton falando no canto da tela, veja, senhores espectadores, Aí, olha o rapaz dá um tapa no marimbondo e ainda sai desequilibrado sobre a câmera. Então tá aí, imagens inéditas, imagens que foram capturadas agora pelas nossas câmeras e que estão sendo reveladas. Olha lá, agora sim você vê o detalhe exato da saída dele e o desespero. Essa hora, essa hora ele já tinha olhado dentro da minha... Não, agora, com o Everton, olha lá. Encarado isso. Essa hora foi a hora do ataque. Essa foi a hora do ataque. Peraí. Ai, meu Deus do céu. Gente, vou contar uma coisa pra vocês. Ô, Rodrigo, parte do meu salário, por favor, sempre me deem alegria, como essa. Pode contar comigo. A mim também. Ô, senhores, boa sexta, porque sextou, bom final de semana, segunda-feira às 7 de volta, juízo na cabeça de vocês, que eu sei que vocês não têm, mas juízo dentro da medida do possível e até a volta na segunda-feira. Um final de semana maravilhoso para todos vocês, que vocês percam o juízo e recupere a segunda-feira, que dê tempo de vocês recuperarem até segunda-feira. Mas que tenha uma semana maravilhosa, final de semana incrível e que segunda-feira comece com 2 pés direitos. Se Deus quiser. Ótimo beijo final de do semana. Panda. Ótimo final de semana para todo mundo. Se for beber, não dirija, mas se for beber, me convida que eu tô dentro. Tchau, gente. Até mais. Tchau, beijo, pessoal. Tchau. Vem aí o Arena. Tchau. Presidente 7 Câmara já no Arena, hein? Até Opa! já. Termina aqui 98 Talks.